Meu nome é Alan Basso, orientando da professora doutora Rita, e hoje estou aqui como mediador. E sejam bem-vindos à cerimônia de abertura do ciclo de debates Pensar o Ver. Pedimos a todos que confiram os seus microfones e os mantenham desligados durante a realização do evento. Sobre a certificação de participação, será necessário um preenchimento do formulário que será disponibilizado no chat próximo ao final do evento. Para fins de transparência e corroborando com a legislação diretiva e orientadora dos protocolos cerimoniais, informamos que este evento está sendo gravado e oportunamente será disponibilizado e publicamente. Solicitamos a anuência de todos aqui presentes e, em caso de descontentamento a esta regra, pedimos gentilmente que desliguem a câmera de seus computadores ou smartphones. Passamos a palavra à professora doutora Rita Márcia para a apresentação do projeto Pensar o Ver. A professora doutora Rita Márcia possui graduação em Pedagogia pela Universidade Católica de Goiás, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Goiás, doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, com estágio pós-doutoral em Sociologia da Arte, na Universidade Paris III, professora associada da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, atua nas licenciaturas e no programa de pós-graduação em Educação, vinculada à linha de pesquisa, Cultura e Processos Educacionais, é pesquisadora dos grupos de pesquisa Nevida, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, e do GPAIPA, PUC Goiás, Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Infância, Arte e Psicanálise, com ênfase em seguintes temas: Fundamentos da Educação, Licenciatura, Imagem, Estética, Cultura e Arte. A palavra está com a senhora, professora. Obrigada, Alan. Então, boa noite novamente a todas e todos. Eu estou com a câmera ligada aqui, mas ela ainda não se apresentou aí, ela está ligada para mim, mas de qualquer forma, eu gostaria de falar, então, né, eu agradeço a presença de vocês, nesse dia em que o Brasil ultrapassa 435 mil mortes por Covid, e também nesse Dia Internacional de Combate à Homofobia. O Pensar o Ver é um projeto de extensão que discute essa visibilidade, e de uma certa forma vários colegas trazem nesses debates a invisibilidade. Ele existe desde 2013 na Faculdade de Educação, concebido como esse projeto em que se intenta ser mesmo uma conversa informal, né, que nós fazíamos no Labim, ali na Faculdade de Educação, bem intimista. Eu costumo dizer que é um projeto intimista, e agora, claro, né, com essa possibilidade do virtual, ele ganha uma possibilidade de uma abrangência para além do acontecimento dele. Mas, voltando nesses dados que eu coloco das mortes, e também desse dia, hoje, em que tem-se a necessidade de pressupor uma resistência, eu quero começar com um trecho que o Jorge Didi Hilberman coloca no catálogo da exposição da qual ele foi curador, chamado Levantes, que é uma exposição que veio para o Brasil em 2017, 2018, do Sesc Pinheiros. Nesse catálogo ele diz o seguinte: tempos sombrios, o que fazer quando reina a obscuridade? Os tempos sombrios só são sombrios por baterem na nossa cara, comprimirem nossas pálpebras, ofuscarem nosso olhar. A sobrevivência do desejo nesse espaço concebido para neutralizá-lo ganha todo o sentido a partir da palavra levante e do gesto que ela pressupõe. Então, eu penso que, de uma certa forma, nós estarmos aqui hoje falando sobre pensar o ver é também uma forma de levante, pensando no que passamos nesse país, nesse desgoverno que temos, que não se preocupa minimamente no combate a essa epidemia, e também aos preconceitos sofridos e por uma necessidade que se tem de um Dia Internacional de Combate à Homofobia. Então, eu gostaria de começar a partir daí também agradecendo as colegas e os colegas que se dispuseram a participar dessa atividade conosco, a todas as pessoas que estão aqui ouvindo pela primeira vez ou voltando para participar do ciclo de debates, que essa é a 5ª edição,
e que se interessaram pela temática, participando conosco, e também a comissão organizadora. Então, na verdade, eu falo aqui abrindo o ciclo de debates, mas também eu falo em nome de um coletivo, né? A comissão organizadora que pensou esse ciclo de debates, né? A colega Denilde Barra, que dá o suporte do administrativo, o Christian John, Fabrício Queiroz, Alan Bastos, Jairo Barbosa, Luciana Alves, Luiz Gustavo, Mariana Nascimento, Poliana Ribeiro, e bem mais recentemente a Rubiane, que chegou no grupo de orientandos. E também os colegas da linha de pesquisa estética, educação e processos de criação, que tivemos uma discussão também para pensar, tanto pensar o ver, quanto a próxima edição, que será o pensar o não ver, o pensar o ver e suas invisibilidades, no segundo semestre. Também os colegas do grupo Nevida, do GPIAP, eu agradeço também. Esse projeto de extensão está vinculado ao NEVIDA, que é o Núcleo de Estudos de Pesquisa em Educação, Violência, Infância, Diversidade e Arte, e a linha de pesquisa Cultura e Processos Educacionais do PPGE, da Faculdade de Educação da UFG. O Pensar o Ver acontece com o propósito de identificar elementos que contribuam para a discussão acerca da relação entre estética e educação, fazendo uma interlocução com a vertente do caráter epistemológico das imagens nos mais diversos campos artísticos, ampliando os horizontes da discussão estética e suas ressonâncias no campo da educação, com ênfase no ato de ver. Então, nós poderíamos nos perguntar por que o ver, né? É o sentido da visão que, juntamente com o sentido da audição, nos coloca em contato mais direto com o mundo, por sua configuração virtual, que se expande, supera distâncias e alcança o que o tato, o olfato e o paladar ainda não conseguem atingir. Essa propriedade da visão de tocar à distância se torna crucial para a percepção. Ver é fenomenologicamente a mediação que nos liga, através do sentido da visão, ao mundo das coisas e ao mundo do pensamento. O ato que nos coloca em contato com a superfície do mundo e que torna tangível à distância as coisas do mundo. Esse sentido de superfície é o gesto primeiro, muitas vezes involuntário, que nos conecta com a realidade desse mundo. Nesse sentido, o ver impacta, causa espanto, mas não nos completa, do ponto de vista epistemológico. Nós estamos sempre buscando algo mais do que aquilo que vemos. Nele há sempre uma falta e uma busca. O olhar já se vincula a algo mais complexo, mais detido na própria coisa. Olhar para além do que é mostrado é pensar o próprio ato de ver, para além do que a ótica contida na estrutura física da visão nos aponta. Nesse sentido, a arte, e por isso essa programação que contempla essas várias faces da arte, né, ela se constitui como uma instância intermediária entre o mundo e suas infinitas representações, pois oferece formas ao nosso olhar que estão além de sua materialidade, criando representações que se constituem tanto como imaginário, quanto como realidade transmutada em matéria de reflexão, redefinindo o que já foi visto e produzindo novos significados que ascendem à esfera da consciência. O olhar da educação, por sua vez, que é o que nos interessa, é um projeto que, concebido na Faculdade de Educação, esse olhar curioso que a educação supõe interroga sobre as coisas do mundo e desperta para a dimensão estética na medida em que estabelece relações, busca sentidos entre o que é oferecido pelo sensível e aquilo que o intelecto elabora como forma colhida do real e adquire uma forma pedagógica de explorar, criar, reinventar, pensar, refletir, criticar e compartilhar. E atribui à dimensão estética uma interpelação daquilo que é o essencial, não sendo necessariamente um conteúdo, mas sendo essencialmente vida. Então, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esses encontros e conversas interdisciplinares sobre o olhar, a arte, a estética e a educação, né, que contemplemos esse espaço intimista de discussão a respeito dessas questões todas. Eu agradeço, obrigada. Muito obrigado, professora Rita, pela apresentação do nosso evento. Eu passo agora a palavra à professora doutora Ana de Pellegrin, para dar início à primeira parte do debate, com o título Pensar o Ver na Dança. A professora doutora Ana de Pellegrin possui licenciatura em Educação Física
pela Universidade Estadual de Campinas, bacharelado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Educação também pela mesma instituição. Tem experiência na área de Educação Física, Dança e Educação, atuando principalmente com os seguintes temas: Educação Estética, Dança e Educação, Processos de Criação em Dança e Educação Física Escolar. É professora da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Goiás e atua nas áreas de metodologia de ensino e estágio na licenciatura em Educação Física. Atua também na área de dança, com a temática das relações entre arte e estética, e desenvolve processos de criação no projeto de extensão Flamenco do Cerrado, do qual é coordenadora. A palavra está com a senhora, professora. A senhora... Brincadeira, tá? Eu esqueci, professora. Perdão. Tranquilo, fica tranquilo. É que, como vocês disseram que aqui o clima vai ser bem informal, sem grandes protocolos, a não ser esse que a gente já está respeitando, que é o de segurança sanitária. Eu vou ficar bem à vontade também, então, conduzir minha fala dessa maneira mesmo, sem grandes formalidades. Só uma coisinha que eu quero acrescentar ao que o Alan falou sobre mim, que isso tudo é verdade, só que eu atualmente estou aposentada, né? Eu me aposentei por invalidez por conta de um câncer. Mas isso tudo é verdade. Essas eram minhas áreas de atuação. O projeto Flamenco do Cerrado existiu, apresentou-se na universidade em diversos eventos, e fora de lá também. E já vou falar com você diretamente, Rita. Ela me mandou um recadinho no chat ali. Enfim, eu tenho toda uma formação em flamenco e atuo com flamenco fora da universidade também. Isso vai aparecer na minha fala. Bom, boa noite a todas, todos, todes. Queria agradecer a presença, a participação de todo mundo que está aqui, numa segunda-feira à noite, querendo debater e ouvir e falar sobre esse tema que é tão importante para nós. Rita, eu queria te agradecer muito por mais esse convite, por participar de mais uma edição, que eu venho participando do Pensar o Ver ao longo dos anos, e, aliás, eu quero ressaltar uma coisa aqui: venho participando ao longo dos anos, mas sempre assistindo menos do que eu gostaria. Nessa edição, meu plano é assistir mais, é ser público mais vezes também. Então, meu grande agradecimento à Rita por mais esse convite, e também eu me junto a ela nas lembranças que ela destacou na abertura dos trabalhos, tanto das tantas pessoas mortas, né, dessas tantas pessoas que já perdemos no nosso país, e também das vítimas da homofobia, que também já se contabiliza um número alto no dia de hoje, já que é um dia que tem esse significado da luta contra a homofobia. Dito isso, então, eu vou disparar meu cronômetrozinho aqui, para não... Acho que não corre risco, não, de me passar no tempo, mas é sempre bom ter uma referência. Professora, pode ficar tranquila, nós estamos acompanhando o seu tempo por aqui, são 20 minutos de fala, e faltando 5 minutos para o encerramento, eu vou entrar para poder te atrapalhar um pouquinho e te avisar sobre o termo. Por favor, eu te agradeço. A minha escolha, fiz uma escolha na hora de preparar essa participação, escolhi dividir com vocês
hoje aqui alguns questionamentos e algumas reflexões bem recentes que eu tenho feito, bastante relacionados a esse contexto tão particular que nós estamos vivendo. Eu disse particular, mas eu acho que particular é uma palavra muito mansa, até para a gente se referir ao contexto. É um contexto muito trágico, muito triste, é um contexto que, por vezes, ele é de horrores, particularmente para nós, aqui no Brasil, e que já nos trouxe tantas perdas, e ainda está trazendo, nos mais diversos sentidos. Pessoas tantas que nós perdemos, encontros marcados, cancelados, projetos adiados ou, quando possível, redimensionados. Esse aqui é uma alegria, por exemplo, esse projeto teve condição de ser redimensionado e nós estamos aqui, como é o caso do Pensar o Ver. No campo da arte, muitas ações, atividades, experiências suspensas. E no caso da dança, que é o que me toca mais, o que é exatamente, o que significa essa suspensão? Então, para ilustrar isso, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu participo de um grupo de dança aqui em Goiânia, que se chama Coletivo Flamenco. Em fevereiro de 2020, há mais de um ano, nós recebemos uma proposta de participação em um espetáculo com a Orquestra Sinfônica de Goiânia, com o coro da orquestra, e começamos um processo de montagem e de ensaio. E era um espetáculo que nos desafiava, tanto pelo pouco tempo de preparação, pela data de estreia que se anunciava no Teatro Goiânia. Não é só o tempo, o espaço também nos desafia, a gente que dança, que faz qualquer arte da cena. E esse era um espetáculo que envolvia muitos artistas, outras pessoas, para além do Coletivo Flamenco, muitos estilos diferentes de dança, música ao vivo com a orquestra. Então, estávamos vivendo um processo de estudo de alguns repertórios da orquestra para podermos desenvolver a nossa proposta. Tudo em uma ligação muito orgânica com todas as pessoas. Tínhamos essa data de estreia, como eu mencionei, e isso era em fevereiro de 2020. Em março veio a pandemia de Covid-19 e a chamada quarentena. Eu falo chamada quarentena porque eu me refiro à quarentena só àquelas 2 últimas semanas do mês de março de 2020, que todo mundo mais ou menos achava que eram só 2 semanas de quarentena, e que depois a gente ia mais ou menos retomando, e talvez, enfim, mas ninguém tinha ideia do que nem poderia, né, do que estava por vir, ou poucas pessoas talvez tivessem ideia, os estudiosos e as estudiosas da área da epidemiologia, virologia e afins. Mas, passada essa fase daquela primeira quarentena de 2 semanas, ficou muito claro que não seria possível a gente retomar o processo de ensaio, montagens, e o espetáculo foi suspenso. Os teatros e outros espaços coletivos de vivência de arte foram fechados. Basicamente, todos os espetáculos marcados foram cancelados e ou suspensos. Eu contei esse exemplo particular, mais particular, para falar dessa suspensão que se instalou no universo das artes, particularmente no universo da dança. A partir daí,
mais ou menos desse ponto, desse tempo, espaço, desse contexto que se instalou, é que se apresentam os questionamentos e as reflexões que eu gostaria de dividir com vocês hoje. Ainda que com uma série de problemas, boicotes, né, tentativas de sabotagem, vamos dizer assim, o distanciamento social se impôs, de alguma forma, no Brasil. Eu falo boicote, sabotagem, porque, né, já se sabia que isso era uma medida necessária, e, no entanto, isso foi feito daquele jeito que foi aqui no nosso país, e acabou nos trazendo até aqui. Enfim, o que aconteceu no universo da dança a partir dessa suspensão? Percebi duas tendências muito claras. A possibilidade mais imediata que se colocou foi essa aqui, que a gente está usando hoje, a tela. Então, quem tinha espetáculo, material registrado em vídeo, já, né, que pudesse já ser transmitido, que já estivesse com um tratamento para ser exibido em vídeo, fez esse movimento. Então, passou-se a disponibilizar conteúdos, chamados conteúdos. E aí, quando eu falo quem tinha material, eu estou falando desde grandes companhias consagradas, nacionais e internacionais, até grupos híbridos, como é o caso do grupo do qual eu faço parte, do coletivo flamenco. Grupos híbridos, eu digo que integram, que tem como integrantes tanto pessoas profissionais quanto pessoas semiprofissionais, se a gente pudesse dizer assim, amadores, né, já aficionados, que já têm um acúmulo de dança, no meu caso de flamenco, porém não tem aquela experiência profissional, nunca atuaram profissionalmente no flamenco. Então, tanto companhias consagradas, quanto artistas que atuam, bailarinos e bailarinas que atuam na maior parte do tempo sozinhos, sozinhas, né, artistas solo, e grupos híbridos, também fizeram esse mesmo movimento, tentar disponibilizar conteúdos online, de alguma forma. Um outro movimento, eu percebi, e acho que cresceu bastante, muita força, quem não tinha material para disponibilizar em tela, começou um movimento, e aí eu diria que é um movimento quase desesperado, primeiro para conhecer as ferramentas digitais que possibilitariam colocar algum conteúdo online, mas que permitisse realmente continuar fazendo alguma coisa, continuar fazendo alguma produção chegar ao público. Porque tem uma questão aí que é muito importante, e acredito que para toda pessoa que faz qualquer coisa de arte, esse contato com o público. Quando a gente só se realiza plenamente ali, fazendo o que a gente escolheu fazer, o que a gente gosta de fazer, dançar, ou tocar, ou pintar, enfim, quando isso tem algum contato com o público, quando tem alguém que assiste. Se não houver essa relação, de alguma forma, parece que a gente não se realiza. Eu estou chamando a atenção para esses dois movimentos, porque quem dança quer ser visto, quer ser vista. Existe uma dinâmica
Interessante aí, entre ver e ser visto, e aí eu acho muito, assim, é muito desafiador participar do Pensar o Ver nessa condição, porque esses questionamentos todos que eu tenho feito para mim mesma e tenho tentado refletir de alguma maneira, eles têm muito a ver com isso. Estou pensando não só sobre o ver, mas pensar o ser visto também. Isso tem ocupado meus caminhos aí. E me parece que essa dinâmica entre ver e ser visto, ela foi muito alterada por esse momento histórico nosso. Por exemplo, do ponto de vista de quem assiste, a tela, o vídeo, como recursos tecnológicos, eles têm muitas limitações. E eu diria, e eu sou público também, eu gosto sempre de lembrar disso, porque, aliás, eu estou sendo muito mais público do que bailaora. Bailaora é a mulher que dança flamenco. Não é a mulher que dança flamenco não é bailarina. Então, desse ponto de vista, hoje em dia, nesse contexto, eu sou muito mais público, eu assisto muito mais do que eu bailo. E eu diria, assim, que é pouco atrativo, é pouco atraente como experiência estética, um espetáculo de dança inteiro na tela. Aí tem mais alguns movimentos que eu percebi, que eu vou comentar daqui a pouco. Porque o que acontece? Não se trata de transpor a lógica do teatro espaço, com plateia, público presente, todo mundo lá se encontrando, transpor ou tentar transpor essa lógica, essa forma, esse modus operandi, esse modus de funcionamento. Não se trata de tentar transpor isso para o digital, isso não vai acontecer. Não me parece que isso seja possível. É muito difícil, né, aguentar assistir na tela, como eu falei, um espetáculo que no teatro a gente assistiria durante 1h30, 2 horas, tranquilamente. Em função disso, uma tendência que se observa muito na dança, atualmente, e já do ano passado para cá, não é só atualmente esse ano, é que vários grupos e companhias criaram versões compactas de espetáculo, versões chamadas mais enxutas. Então, um espetáculo que antes, no teatro, ele teve 2 horas de duração, para esse momento histórico, criou-se uma versão com 50 minutos para ser transmitido por um canal de YouTube, por uma forma, né, via tela, via vídeo. Lógico que quem fez isso, fez com todo um aparato técnico e tecnológico para que isso fosse possível, por óbvio, não há possibilidade, não é uma coisa que a gente domine. Já foi um grande desafio, como eu falei no começo, se familiarizar, para quem dança, se familiarizar com essas ferramentas digitais. E ainda mais, imagine no caso, né, de um espetáculo. Então, tem que lidar com toda uma equipe de outros profissionais que entendem dessa tecnologia, desses meios, para tentar compactar um conteúdo que tem outro tempo e outro espaço, outra forma de se apresentar. Uma outra tendência que é muito visível é que aumentou consideravelmente a produção de conteúdos digitais, artísticos em geral, mas vou me ater sempre mais à dança. Então,
aumentou sensivelmente a produção e a circulação de conteúdos digitais de curta duração, mas de curtíssima, porque como eu falei antes, já tem essa tendência de compactar espetáculos e produções que já haviam acontecido antes, numa versão sem pandemia, presencial, em espaços coletivos, já teve esse fenômeno. Então, compactar essas produções. Agora, teve um movimento, está ainda em curso, um movimento grande, forte, de criação e circulação de conteúdos de curtíssima duração. Em muitos casos, assim, talvez na maioria dos casos, sujeitos aí ao marco temporal das redes sociais, que é um tempo bastante curto. Porque, em geral, e isso não é uma coisa que eu domine muito, não, eu fui um pouco me inteirar disso durante a pandemia, funcionamento de redes sociais, mas as pessoas não têm paciência. Tanto é que o vídeo da rede do Instagram, por exemplo, que você coloca e normalmente ele não trava, ele não para, vai até o fim, e se você fizer um vídeo de 1 minuto, ele cabe. Se tiver mais de 1 minuto, ele já passa para outra forma, que se não me engano é IGTV, que chama, ou alguma coisa assim, posso ter errado a sigla, mas é difícil as pessoas verem até o fim. Então, é de curta para curtíssima duração. E é importante assinalar que, antes da pandemia, desse contexto de distanciamento, da Covid, enfim, as redes elas já eram um ambiente por onde circulavam registros, mas era exatamente isso, era registro, não era a única possibilidade, ou uma das únicas possibilidades. Eu tenho a impressão, realmente, de que durante a pandemia de Covid-19, isso se intensificou de maneira muito forte. Uma possibilidade mais imediata... não, desculpa, isso eu já falei. Eu sou uma mulher... Professora, só para lembrá-la do tempo, nós temos 5 minutos ainda. Opa, vamos lá. Obrigada. Do ponto de vista de quem dança, é uma suspeita minha, criou-se também essa necessidade de ser visto, de ser vista. Como eu falei antes, quem dança quer ser visto, quer ser pelos mais diversos meios. Então, tem as redes, como eu já comentei, tem os canais do YouTube, tem outras formas também. Quando eu me refiro à necessidade de ser visto, eu não estou falando só de alguma coisa assim que muitas vezes inclui o retorno financeiro, mas que aponta muito para essa questão do desencarne, da necessidade do contato com o público. Como o distanciamento nos coloca nessa situação, para quem é das artes da cena, nós estamos desencarnados, né, quem está atrás da tela parece que a gente não tem muito, assim, como transmitir alguma coisa, uma energia, você parece muito, muito 2 dimensões atrás de uma tela. Então, esse desencarne nos atinge muito, considerando aquela relação entre arte e público que eu falei antes, né, de que a gente só se realiza plenamente quando tem esse contato. E aí, nesse entrar em cena, para finalizar, esse entrar em cena no ambiente, no universo digital, tem outros deslocamentos que parecem que estão a se produzir. Voltando lá para o público. Para quem vê, e eu já destaquei aqui que eu também sou público, o público atualmente parece que não vê, ele visualiza. O público tende a consumir essas coisas mais rápidas, medidas por visualizações, e aí eu fico me questionando, uma das coisas é essa, que experiência é essa, que experiência estética é essa de visualizar nesse ambiente? Ela é
diferente. No mínimo, ela é diferente. Eu tenho pensado sobre isso. De volta para quem dança, tem a questão financeira, mas tem essa questão muito subjetiva e muito própria de quem lida com sensibilidade. Essas novas, e outra é um chamado, talvez, uma provocação. Essas novas formas de ver, essa chamada visualização, elas nos provocam profundamente a pensar em outras formas de mostrar, em outras formas de dar a ver. É claro que eu, por exemplo, também já fui atrás de conhecer. Eu já fiz algumas aulas aí com parceiros e parceiras do próprio flamenco. A gente tem uma possibilidade que se criou no meio do flamenco, foi a criação de uma rede de apoio e compartilhamento de conhecimentos, entre os quais esses conhecimentos digitais, para a gente ter algumas possibilidades de lidar com isso, ou pelo menos escolher lidar com isso, né? Uma coisa é você não querer aparecer digitalmente, outra coisa é não poder. Enfim, o meu timer já apitou aqui, viu, Alan? Então, acho que já deu aí também no seu cronômetro. Eram esses os questionamentos, eram essas as reflexões, e aí eu quero assistir, agora quero ser público. Muito obrigada, gente, pela paciência de me ouvir. E obrigada, Alan, obrigada. Quem mais que está aqui na Jairo? Você também está na organização? Desculpa, tá, gente, que eu tenho uns lapsos de memória aí, por consequências, mas obrigada mesmo. Professora, nós que te agradecemos demais. Eu tenho uma certa dificuldade, não sou tão diplomático, então eu esperei a sua fala se encerrar para não te interromper. Agradeço demais, peço desculpa pela minha falta de sensibilidade. Eu busquei as suas informações no currículo LaTeX, então me desculpa, eu acho que foi uma falha minha, e agradeço demais a sua sinceridade e delicadeza em compartilhar com a gente a sua atual situação. Muito obrigado mesmo, assim, de coração. Eu me sinto muito privilegiado por vivenciar esse momento. Agora a gente passa ao segundo momento de debate, com a fala da professora doutora Simone Corbiniano. Isso, né? Deixa eu só pegar a apresentação dela. Isso. Professora Simone Alexandre Martins Corbiniano. Isso, né, professora? Isso. Eu vou apresentá-la rapidamente. Doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás, com a tese Saber Escolar e Valores da Razão. Mestrado em Educação pelo mesmo programa, com o título Educação como Formação Humana em Kant, orientada pelo professor Ideu Moreira Coelho. Desenvolve ensino na área de Filosofia e História da Educação, realiza projetos de pesquisa com ênfase na formação humana, racionalidade do saber escolar, fundamentos epistemológicos da educação e do ensino, é membro integrante do grupo de estudos de Filosofia e Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, e a palavra está com você. Obrigada, Alan. Obrigado à companhia de todos que estão aí. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir bem? Sim. Qualquer problema, vocês vão me indicando aí, né? Eu, primeiramente, queria agradecer imensamente a professora Rita Márcia por esse convite de participar dessa interlocução tão rica, né? Participando pela primeira vez. Uma oportunidade que certamente se desdobra num encontro bom e belo, né? Depois eu vou dizer sobre isso, do bom e do belo, né, para a nossa formação. Bom e belo no sentido classicista mesmo, dos gregos, né? Deixa só eu organizar minha tela aqui, que eu tô... A gente está aqui, vocês, as professoras Rita, Márcia e Ana citaram anteriormente, né? Embora a gente esteja aqui nesse acontecimento de formação profícua, né, que está cada vez mais raro para nós, nesse momento histórico difícil, né, em que nós
de fato, estamos vivendo em meio a muita violência, ignorância, fanatismo e ausência do belo, certamente, né? Portanto, assim, nesses breves lances em que podemos alargar o nosso espírito, acho que nós requisitamos, sim, o direito de não morrermos de realidade, né? E eu invoco, assim, sem medo de ser repetitiva mesmo, né, as palavras do Ferreira Goulart, quando ele diz que a arte existe porque a vida não basta, né? Eu não sou necessariamente estudiosa da área da arte, nem da estética, né? Às vezes eu dialogo com a Rita, mas a minha área é muito mais epistemológica, e aí a gente tem um aspecto muito mais, um pouco engessado, né, que o pessoal da estética é um pouco mais livre, né, e eu tenho tentado aprender, né, eu tenho tentado aprender dessa liberdade, dessa abertura, mas é difícil, né, para mim. E aí foi um desafio para mim ter essa conversa aqui, a partir desse contexto que eu estou aí explicando para vocês, que é o meu contexto e a diferença que isso tem com esse diálogo com a área da estética, da arte, do ver, né? Bem, primeiramente, penso que o tema que a Rita Márcia nos propôs, ele nos lança num duplo desafio, né? Um duplo desafio como que se fossem dois atos, né? O primeiro ato, que seria esse de pensar o ver, quer dizer, a estética, né, e seu sentido no plano do pensamento, dos saberes, né? E um segundo ato, que é pensar o ver na educação, né? E aí isso nos encaminha, isso me encaminhou, assim, me inspirou a pensar essa dimensão, a trazer essa dimensão estética do pensamento que, de todo modo, tem implicações com a formação humana. E como são essas implicações, né? Eu diria que juntos, esses dois atos, né, o pensar e o ver na educação, constituem um importante eixo de valores indispensáveis para se pensar uma educação elevada. Mas o que eu exatamente posso considerar aqui, ou estarei considerando aqui, como uma educação elevada? Se eu estou dizendo que pensar o ver na educação é essencial para se trabalhar e realizar uma educação que seja elevada, o que eu entendo como uma educação elevada, né? É claro que é mais do que eu posso conceituar aqui rapidamente nesse momento, mas eu diria inicialmente, né, para início de conversa, que trata-se sobretudo de uma formação humanística e crítica, né? Pressupõe inserção no real, além de um permanente cultivo do pensamento junto à tradição filosófica. Essa tarefa formativa, nesse sentido que eu estou dizendo aí, né, é a expressão de problemas transcendentes à experiência, leva à mudança de olhar, leva à mudança necessariamente leva à mudança do olhar. Mas trata-se de um olhar indubitavelmente distinto da mera ocularidade, pois inclui num destino comum a sensibilidade, a imaginação e o pensamento. Ainda que permanentemente menosprezada, maculada pelo roteiro da cultura utilitária e mesquinha, a educação fundada sobre valores estéticos substantivos eleva para além do imediato, né? Prepara o sujeito da cultura ao formar esse homem histórico, que não se limita aos seus aspectos exteriores, né? E nem à sua subjetividade própria, né? Ele não pode ser vítima nem da externalidade e nem da sua subjetividade total.
É um homem que pode alcançar um certo tipo de objetividade, de autocompreensão, né? Mas vamos seguir, né? Lá na frente. Como afirma o Werner Jäger, né, na sua obra Paideia, a clássica obra de filosofia da educação, que eu sugiro que todos conheçam. Esses dias o Carlos Brandão estava falando para nós aí, dizendo a importância para todas as áreas de se ler a Paideia, né? O Jäger vai dizer, né, que sobre a educação dos gregos, que ele está dizendo, trata-se de uma formação para ele, né, com disposição a todas as esferas da vida, seja da linguagem, da ação, do pensamento, ou das variadas formas de arte, constitui-se como princípios estruturais e orgânicos de uma vida humana reconhecidamente boa e bela, como se pode compreendê-la entre os gregos, que, aliás, não separam a dimensão ético-política fundamental à dignidade humana da beleza como um ideal de perfeição física e moral. Os gregos não separam essas coisas, não separavam essas coisas como nós separamos, né? Então, está nessa inseparabilidade do bem e do belo o homem da probidade completa, né? É Kalokagatia, né? O Kalokagatia é uma palavra, parece uma palavra feia, mas na verdade é uma palavra de sentido belíssimo, nesse sentido que é uma formação completa e que não separa o bom e o belo. Então, nesse sentido, de fato, a dimensão estética ela é fundamental, ela importa para pensar e realizar a educação elevada que possa culminar nesse homem racional, autônomo, que também é criativo, né? Mais perfeito possível. E por isso ele é belo, né? Os gregos, como a gente sabe, eles eram preocupados com essa hierarquia, né? Do melhor para o excelente, né? Quanto mais excelente, o mais belo possível, né? Eles tinham essa preocupação hierárquica que os levava a buscar sempre uma perfeição naquilo que faziam. Mas, dito isso, né, até agora eu disse assim, do que estou pensando como uma educação elevada, quer dizer, essa educação completa, que integra esse homem, que não é só um homem do conhecimento, não é essa formação intelectualista, técnica que nós fazemos, mas é uma formação ligada à alma como um todo. Tem uma dimensão estética, tem uma dimensão ético-política, tem uma dimensão epistemológica, tem várias dimensões que constituem esse homem, né? Mas, assim, feito esse preâmbulo, que dá a ideia, assim, que remete à ideia de pensar o ver, né? Como o bem e o belo, eu gostaria de dar um passo atrás. Eu gostaria de dar um passo atrás para dirimir algumas questões de origem. Mas agora, por incrível que pareça, eu não vou dirimir essas questões no pensamento antigo, mas eu vou caminhar, vou destilar esses conceitos caminhando para o pensamento moderno, tá? Então, assim, cogitando, assim, um pouco kantianamente, pegando aí o Kant, a questão do pensar o ver. Isso nos leva a buscar uma melhor compreensão da faculdade estética. Da faculdade estética como uma instância mediana, ou até mediadora, digamos assim, entre a dimensão teórica e a dimensão prática da razão. Isso significa reconhecer esse pensar o ver estético como algo mais que uma simples instância reflexiva. Talvez possamos considerá-lo como uma faculdade da alma completa. Portanto, pensar o ver remete ao mesmo tempo à autonomia do conhecimento teórico e à receptividade para os fins do ânimo moral, que ao fim e ao cabo
concerne ao pensar na perspectiva da arte. Né? E Kant, né, nessa importante obra dele, de 1790, que é a crítica da faculdade do juízo, né, ele afirma que de direito, abre aspas, é do Kant, de direito, somente a produção por liberdade, isto é, por um arbítrio que toma como fundamento suas ações, de direito, somente a produção por liberdade, isto é, por um arbítrio que toma por fundamento de suas ações a razão, poderia denominar-se arte. Vou ler de novo. De direito, somente a produção por liberdade, isto é, por um arbítrio que toma como fundamento de suas ações a razão, poderia denominar-se arte. Né? Nesse sentido, a arte é sempre um agir racional, mas nunca um simples fazer, digamos assim, né? Um fazer voluntário e natural. Né? Pois a arte, ela, diferente do que a gente pode pensar, ela não é espontaneidade. Né? A arte e a natureza não se confundem. O campo da espontaneidade é o campo da natureza. Né? Kant nos oferece, nessa sua discussão, um enorme manancial de matérias acerca das diferentes artes, desde habilidades ou ofícios, técnicas, até as belas artes. Nos detendo nesta última, no caso as belas artes, né, Kant explicita que elas não são ciências. Claro. Né? Entretanto, para sua perfeição e beleza própria, a arte tem a finalidade da forma, né? Ou seja, do seu sentido próprio, né? Que é racional. Por isso, é justa a ressalva de Kant acerca do fato de que, embora não seja ciência, para a realização da arte elevada, é requerida muita ciência, como, por exemplo, conhecimento de línguas antigas, leituras de autores clássicos, história, conhecimento das antiguidades e assim por diante. Né? Então, vejam aí já aqui quantas similaridades com a educação, né? Nós vamos falar especialmente sobre isso lá para frente, né? Então, como a arte, né, a educação não é uma ciência, mas ela precisa de muita ciência para se tornar elevada, integral e bela, né? Então, a essa altura, nós podemos dizer que a arte tem intencionalidade, sendo ao mesmo tempo livre. A arte não se fundamenta necessariamente sobre conceitos, e nem por isso é subjetiva. Tem sua própria distinção, a sua própria disposição para a comunicação social por meios propriamente objetivos. Em síntese, né, o filósofo de Königsberg, aí, né, o Kant, ele compreende que a bela arte é um modo de representação que por si mesmo é final. Ele não é um meio, ela tem a sua finalidade em si. O que Kant quer dizer com isso, né, é que esse tipo de arte não tem um fim externo a si, não está ligada às sensações, aos sentidos por meio dos quais ela se expressa. Se ela se expressasse assim, pela externalidade, por meio dos sentidos, né, ela seria uma arte mecânica ou uma habilidade, mas não uma arte estética. Então tem uma diferença aí. Nesse sentido, na arte estética, o prazer que dela se desdobra não é um simples prazer dos sentidos, um prazer de fruição, mas ela sim traz consigo também certa objetividade que lhe dá o aspecto de um juízo reflexionante. Tá? Isso está também lá na crítica do juízo, né? Para quem quiser dar uma estudada lindíssima, onde ele fala da arte do gênio, né?
Eu gostaria muito de prosseguir com essas distinções kantianas, que são extremamente profícuas, que seriam até mais profícuas para nós, mas é preciso renunciar a isso para que a gente possa trazer uma certa pauta do segundo ato, né, que é o de pensar o ver na educação. Então, nós podemos reconhecer a educação como um saber complexo e que se constitui, antes de tudo, como uma praxis. A gente sempre vê falar que a educação é uma praxis. Sim, isso tem um sentido. Ela é um saber ético-político, né? E eu espero, sinceramente, que as pessoas não estejam por aí, não saiam por aí repetindo que a educação é uma praxis, né? Sem necessariamente saber o que significa isso, né? Dizer que a educação é uma praxis implica muitas questões a serem compreendidas do ponto de vista do pensamento, da ação e da razão, né? Mas a praxis não é o nosso tema, estou só fazendo um adendo, né? Eu queria, então, entrar com essa questão que certamente nós também podemos tomá-la como uma arte. Pensar a educação como uma arte. Isso é importantíssimo também, porque ela também é uma arte, né? Desde os aspectos em que se possa considerá-la como habilidade ou atividade técnica, quem sabe, né? Mas, para se pensar uma educação completa, essa educação elevada deve-se tomar como base, sobretudo, o que se pode chamar de uma arte estética. Essa que é reflexionante, que tem o pensamento, né? Daí os motivos pelos quais trazemos aqui um pequeno recorte das contribuições de Kant para nos ajudar a afirmar que a educação tem muito a compreender com a arte. Sobretudo, a arte ancorada nos princípios éticos, estéticos e reflexionantes. Portanto, uma arte oposta ao espírito da simples assimilação, bem como avessa à imitação e ao cerceamento do ato criativo. Só uma educação assim, transgressora nesse sentido, poderia ser pensada como arte, né? É natural que as primeiras potências a serem despertadas no homem, na criança, sejam aquelas ligadas aos sentidos, em especial a visão e toda a percepção do empírico, visto que é por meio desses sentidos que o homem inicialmente é afetado pelos objetos da realidade, do conhecimento, enfim, né? No entanto, o cultivo dessas potências deve ser ascendente, de modo a criar os meios para chegar à imaginação, às ideias e ao pensamento, que são capacidades infinitas quanto ao seu desenvolvimento no homem. Atualmente, a habilidade, que é um dos tipos de arte que, quando a gente pega esse mapa dos saberes aí que a gente busca lá no Aristóteles, quando Aristóteles trabalha isso na metafísica, ele vai trabalhar a questão da habilidade como uma arte, mas que é uma técnica, e ele vai distinguir a poiesis, né, de outros tipos de saberes, né? O Kant também traz isso, né? E põe no plano da habilidade. Quer dizer, não é que a habilidade seja algo desprezível no homem, mas ela tem um lugar específico. Ela não pode estar acima ou à frente das outras coisas que precisam ser desenvolvidas. Eis o nosso mal, eis o mal da educação moderna, né? Quando colocamos a habilidade, uma coisa que está acima das outras possibilidades das nossas faculdades humanas, né? Então, atualmente, a arte pensada como habilidade está ligada de forma bastante restrita à formação técnica, à eficiência, ao desempenho produtivo, né? Habilidade, e a habilidade, se nós pensarmos no sentido filosófico, kantiano, aristotélico, enfim, ela não consiste somente no domínio de uma arte ou técnica, tá? Embora seja um valor que ocupe o último lugar na formação do homem, no sentido de constituir essa sua capacidade de ação, tá?
Para o Kant, especificamente, a habilidade faz parte de uma formação escolástica. Dá ao indivíduo um valor em relação a si mesmo, né? E associada à formação da disciplina e da prudência, formam as bases racionais da criança. Né? Em outra obra do Kant, traduzida com o título de Sobre a Pedagogia, né, Kant contextualiza esse desenvolvimento... Licença, professora, só para avisar que faltam 5 minutos. Tá bom, já estou também terminando, obrigada. O Kant contextualiza lá, né, esse desenvolvimento, né, numa definição dual. Ele vai dizer que esse desenvolvimento, ele se dá de forma que as potências inferiores, mais ligadas à sensibilidade, nisso entra aí a habilidade e outras coisas, né, essas potências inferiores, mais ligadas à sensibilidade, não têm um valor em si mesmas, mas são meios para o permanente desenvolvimento das potências superiores da faculdade humana de conhecer, que são elas o entendimento, a capacidade de julgar e a razão, né? Segundo Kant, o entendimento é conhecimento do geral, o juízo é a ampliação do geral ao particular, né? Razão é a faculdade de discernir essa ligação, né, dessas coisas. Então, o livre trânsito dessas potências superiores, né, é que desde a infância formam essa racionalidade que se pode dizer depois como autônoma, né, que forma em várias dimensões, como eu disse, ética, estética, epistemológica, um sujeito capaz de conhecer, né, e essas faculdades, elas não se separam, elas não são formadas à revelia uma da outra, né? A educação que forma a sensibilidade, que forma a inteligência, ela trabalha sob meios que ela dinamiza todos esses aspectos humanos do ser, né? E ali desenvolve cada uma levando em conta as outras, né? Como, por exemplo, a imaginação a serviço da inteligência, né? Então, são meios de formar. Então, a especificidade da ação educativa pede que sejam ultrapassados os explícitos limites, né, de uma educação informativa, descritiva ou técnica. Pressupõe uma formação que leve à dúvida, à problematização, com saberes que sejam pensados de forma aberta, e com currículos escolares que possam abarcar isso, né? Então, eu vou saltar um pouco do meu texto aqui, para ir concluir no seguinte sentido: refletir acerca do pensar o ver na educação reaviva a necessidade de termos presente e em alerta a nossa compreensão acerca dos fins da educação. Isso é fundamental, né? Como a arte, mais que um objeto da ciência, a educação é um meio e um objeto de ciência. A educação é um meio e um objeto do pensamento livre, né? E nem por isso ela é uma prática espontânea do senso comum. Nós concordamos integralmente com Kant nisso, né? Que o Kant fala lá em Sobre a Pedagogia que a educação é uma arte cuja prática necessita ser aperfeiçoada por várias gerações. Então, assim, a educação como a arte é uma ação humana por excelência, múltipla nas suas mais diversas formas de expressão, criadora de experiências humanas singulares. A arte é isso, a educação também, né? Por isso, cabe criar e recriar a educação que se constitui como um desígnio legitimamente humano, destacando, contudo, que, como a arte, a educação precisa ser construída intrinsecamente ligada à exigência da liberdade, né? E para terminar, eu queria ler aqui rapidinho uma pequena passagem do Ítalo Calvino, nessa obra dele, 6 Propostas para o Próximo Milênio, onde ele fala assim: cada vez que o reino do humano me parece condenado ao peso, digo para mim mesmo, à maneira de Perseu, eu deveria voar para outro espaço. Perseu é aquele herói que cuidava da cabeça da Medusa, não é?
E aí, à noite, ele fazia uma cama de folhas e colocava cuidadosamente ali a cabeça da medusa com os olhos voltados para baixo, né? Quero dizer, né, não se trata absolutamente de fuga para o sonho ou o irracional. Quero dizer que preciso mudar de ponto de observação, que preciso considerar o mundo sobre uma outra ótica, outra lógica, outros meios de conhecimento e controle. As imagens de leveza que busco não devem, em contato com a realidade presente e futura, dissolver-se como sonhos. Então, essa é a beleza do ver, de pensar o ver, de pensar numa educação que considere a estética, então, essa dimensão importante, porque, ao mesmo tempo que ela leva, ela é esse saber reflexionante, mas ela pode fazer isso com a leveza que a vida merece, né? Então é isso, e numa outra oportunidade a gente fala mais. Obrigada. Muito obrigado, professora, pela sua honrosa participação, pela sua narrativa tão rica a partir da estética kantiana. Nós passamos ao último debate com o tema Pensar o Ver na Fotografia, com palavra a professora doutora Ana Rita Vitka, doutora em História pela Faculdade de História, mestre em Cultura Visual pela Faculdade de Artes Visuais, bacharel em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Goiás. Apresenta experiência na área de comunicação, com ênfase em fotografia e análise de imagem, atuando principalmente nos seguintes temas: fotografia contemporânea, fotoclube e intervenção urbana. Como fotógrafa, ganhou o prêmio no primeiro concurso internacional sobre o periodismo e gênero, participou de exposições coletivas regionais, nacionais e internacionais, e uma exposição individual intitulada Obra Marginal, contemplada pela Bolsa de Apoio à Produção Artística no Brasil, da Funarte. Atualmente é docente do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás. É vice-coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Teoria da Imagem e participa do grupo de pesquisa RedArt, Rede Internacional de Pesquisa em Educação, Arte e Humanidades, ambos vinculados à Universidade Federal de Goiás. A palavra está com você, professor. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Alan. Boa noite, Rita, Simone, Ana de Pelegrim e todos os ouvintes. Bom, primeiro, antes de começar a minha fala, eu gostaria de agradecer o convite da Rita, que assim como a professora Ana de Pelegrim, eu participo do projeto desde 2013, então é um grande prazer estar aqui novamente, mesmo que não possamos nos encontrar presencialmente, fico feliz de termos esse espaço, né, virtual para podermos trocar um pouco e conversar um pouco sobre o pensar o ver nessas diversas áreas. Eu vou disponibilizar aqui os slides para vocês acompanharem, porque como eu vou falar sobre fotografia, eu vou mostrar, então, algumas imagens. Eu vou colocar aqui no modo tela cheia, então eu não vou ficar visualizando o chat, e aí, Alan, quando der o tempo, você me avisa, tá? Sim, professora, pode ficar despreocupada. Bom, então, pensar o ver na fotografia. É um título instigante que, mais uma vez, me faz refletir sobre o assunto e como abordá-lo. Deixo-me sequestrar pelos meus pensamentos e vem à minha mente o livro Histórias de Não Ver, de Cal Guimarães. Pego-o na estante de livros e mergulho nos textos e imagens ali contidos. E me vem o primeiro ponto que levanto aqui. Pensar o ver na fotografia. Tradicionalmente, alicerça a fotografia ao sentido da visão. Trago, contudo, a possibilidade de pensar o ver a partir do acionamento de outros sentidos, ancorando-me conceitualmente à proposição de Mitchell, de refletir sobre as imagens indo além ao que ele chama de oculocentrismo, ou seja, a supremacia do sentido da visão. Percebe-se que a fotografia e o fazer fotográfico foram construídos
de modo a se adequar a essa supremacia do sentido da visão, como ressalta Jonathan Crary, ao refletir sobre a construção histórica e social do olhar, dando um lugar de destaque à fotografia como conformadora e construtora de modos de ver. Para pensarmos o ver na fotografia, alicerçado a outros sentidos e também a experiências, memórias e vivências, trago então a experiência artística de Carl Guimarães, publicada no livro Histórias do Não Ver. Livro ao qual minha lembrança e meus pensamentos me levaram, acionando em mim, em um primeiro momento, o sentido da visão, mas cujo conteúdo e a imersão que faço nele me trazem à tona o ver pelo experienciar, pelo sentir, pelo ouvir, pelo tocar e pelo rememorar. E aí, antes de continuar, então eu mostro aqui é um print que eu fiz do site do Carl Guimarães, que fala sobre esse trabalho que foi desenvolvido entre 1996 e 1998. Primeiramente foi feita uma videoinstalação em 2001, contudo não está disponível no site, apenas uma fotografia, né, da videoinstalação. E em 2013 foi publicado esse livro, Histórias do Não Ver, pela editora Cobogó. Que então é a partir da experiência de ler e adentrar essa experiência estética proposta pelo Carl Guimarães, que eu então dou continuidade à minha apresentação. Então está aqui a capa do livro. Bom, nesse texto, né, nesse livro, o artista relata a história de 8 sequestros sofridos por ele, geradores do trabalho fotográfico exposto no referido livro. O sequestro ocasiona a produção fotográfica, e aí por isso eu coloquei essa fotografia que está presente no livro, mostrando o Carl Guimarães com os olhos vendados, que faz parte do processo, né, desses sequestros com fins de gerarem experiências artísticas. Desculpa. Bom, isso faz parte, então, esse processo, né, essa ideia, né, dos sequestros, faz parte do dispositivo artístico de Carl Guimarães, que, conforme Anne-Marie Duguay, seria um conjunto de regras proposto pelo artista de modo a gerar uma experiência no outro. O dispositivo do artista consiste na execução do seu sequestro, a partir de um convite feito por ele. Então, ele convidaria alguns amigos para o sequestrarem. E as regras desses sequestros eram: o sequestro era feito da forma como bem entendesse, como bem essa pessoa convidada entendesse, e nenhuma pista poderia ser dada ao sequestrado, ao artista. Seria combinado um local de encontro entre o sequestrador e sequestrado. Ali, o primeiro vendaria os olhos do segundo e o levaria a algum lugar, munido de uma câmera fotográfica e rolos de filme. Durante o sequestro, o sequestrador tinha o aval de fazer o que quisesse, exceto negar a câmera fotográfica. Ao final, ambos voltariam ao local de origem. Ao explicitar no livro o dispositivo artístico, Carl Guimarães revela suas intenções, que se relacionam ao não ver, ou outras possibilidades de ver, que não seja pelo sentido da visão. Ele diz, no livro, abre aspas, eu queria sentir o mundo apenas através do que estivesse ouvindo, cheirando, pegando, pensando. A visão sempre me parecera um sentido tirano com relação aos outros sentidos. Sem ela, o mundo poderia ser então vários mundos, a realidade, várias realidades. Elas se cruzariam em infinitas possibilidades que seriam apenas parcialmente desvendadas quando eu revelasse as fotografias, fecha aspas. E também a colocação de uma outra perspectiva, diferente do que foi
preconizado nos primórdios da fotografia. A ideia da câmera como extensão dos olhos, mas o próprio olho do artista. Nesse sentido, ele completa. E aí eu coloco uma outra citação do Carl Guimarães. Abre aspas. Minha única possibilidade de reter a realidade em imagens reais estaria guardada nesse aparelho. E, consequentemente, minha assimilação ou percepção imagética dessa mesma realidade seria adiada ou deslocada para o futuro, para quando esses filmes fossem, enfim, revelados. Fecha aspas. Ainda dentro do dispositivo artístico, ao fim de cada sequestro, o artista escreveria pequenos textos, a fim de trazer a pregnância das imagens produzidas pelas impressões dos outros sentidos. Essa imagística ou faculdade de imaginação estaria livre de muitas vezes da tirânica atuação da visão na percepção da realidade, segundo a proposta do Carl Guimarães. E então, para dar continuidade, de forma sucinta, eu esquematizei aqui nessa apresentação os 8 sequestros. E aí eu coloquei o período em que foi feito, né, o mês e o ano, quem foi o sequestrador, em qual cidade, o local escolhido, e quais foram um breve relato desse sequestro. Não um relato em si, porque isso está no livro, mas eu pontuei alguns aspectos só para vocês terem um pouco a dimensão desses locais e das sensações e de como esses outros sentidos foram acionados. Então, o primeiro sequestro aconteceu em agosto de 1996, pela Adriane Gallinari, na cidade de Belo Horizonte. O local foi uma barbearia. O Carl Guimarães, então, eles tiveram um local de encontro, né, como já expus aqui, e então a Adriane Gallinari colocou a venda no Carl Guimarães e o direcionou, sem que ele soubesse, a uma barbearia. No relato dele, ele coloca uma dúvida, como ele foi colocado um pano, né, uma espécie de jaleco não, algo em cima, assim, do corpo dele, ele ficou pensando, né, se era um manicômio ou uma barbearia, no momento que ele teve o jaleco colocado no seu corpo, né. E então, quando esse jaleco foi colocado, quando então ele vai percebendo o lugar que ele está, ele tem a lembrança de quando foi a barbearia na infância e faz reflexões sobre o espelho, porque ele imaginava que então na barbearia teria o espelho. E essas são algumas das fotografias. Como eu fotografei do livro, então tem essas dobras, né, do livro. Então, a gente percebe as fotos desfocadas, né, e ele escolheu, sempre as fotos são em preto e branco, tá? O movimento borrado, né? Já que ele não tinha, pelo fato de não estar com o sentido da visão ativo, né, pela venda nos olhos, então ele não poderia fazer, né, as correções, digamos assim, né, o manuseio da câmera, do equipamento fotográfico. E aqui uma outra fotografia tirada do que ele está, dessas sensações, especialmente dessa lembrança da infância e da colocação da câmera em frente a ele, imaginando esse espelho, e nesse texto que ele escreve, ele faz uma reflexão filosófica sobre o espelho. No sequestro 2, que aconteceu em dezembro de 1996, pela Rivane Neuschenwander, na cidade de Londres, o local foi um parque. Ele, então, depois do local de encontro, tal, com a venda nos olhos, ele foi deitado no chão em que ele percebe, né, a textura da grama. E no relato, então, ele coloca essas sensações da grama, do vento, dos sons ao redor. Ele percebe uns sons de uma língua árabe, remetendo a um casamento no parque. E ele tem, então, a lembrança da história de um casamento com tradições árabes, que ele relata, então, nesse texto. E aqui é uma das fotografias, né, colocando a câmera para cima, né, dando essa sensação do vento, essa sensação que ele sentiu e apontando a câmera, então, para onde ele sentia esse vento, é essa fotografia. E aqui ele colocando também a câmera colocando a partir dos sons que ele escutou, né, especialmente dessa sonoridade da linguagem árabe.
O sequestro 3 foi em março de 1996, feito pela Patrícia Lacerda, na cidade de Belo Horizonte, e o local foi um lugar nenhum, porque não é a identificação desse lugar, ele apenas relata que ele teve as sensações de movimento e de estar em lugar nenhum, como se ele tivesse sem referência. E aqui as fotografias, por isso, então, essas fotografias meio fugidias, como se ele estivesse, de fato, sem um ponto de referência. Desculpe estar passando muito rapidamente, mas eu estou preocupada aqui com a questão do tempo, tá? Mas depois vale a pena ter contato com esse livro. E aqui, então, essas fotos mostrando, assim, ele não consegue, então, identificar esse lugar, e também isso não era importante. Mas essa experiência de relatar, seja em formas de texto, e usando a câmera como o seu olho, como participante, né, dessa experiência. O sequestro 4, em agosto de 1996, por Eduardo Mota, na cidade de Belo Horizonte. O local foi o topo de um prédio, e o relato, nesse relato ele não colocou nenhum texto, ele colocou somente a foto de uma pessoa coberta e páginas pretas, que é o registro dele vendado. Então, essa foto é a única foto que é colorida, que, na verdade, essa fotografia foi feita pelo sequestrador, foi feita com uma câmera Polaroid, e que mostra o que não só a venda, mas esse capuz, né, que foi colocado no Cal Guimarães. E então as fotos, e é uma sequência de 6 ou 7 páginas, só com as páginas em branco. Aqui ficou esse brilho, mas na verdade é tudo em branco, não, desculpa, em preto, né? São todas páginas em preto. E que é interessante que ele repetiu essas páginas, e nós, leitores, quando estamos tendo contato, a gente tem essa sensação, né, do não enxergar, né, do não ver, materializado pela sequência de páginas. Então, é interessante também que o próprio livro, ele tem materializado nele essa experiência, para que nós também experienciemos o acionamento, né, de outros sentidos, né, que se dá aqui pela pausa, né, pela imaginação, né, da própria página toda em preto, né? Então, talvez a gente imaginando esse momento em que ele viveu, desse não relato, né, dessas palavras que não foram escritas aqui. O sequestro 5, em julho de 1996, pela Ana Baravelli, em São Paulo. O local de encontro, né, foi a Rua Radoc Lobo com a Avenida Paulista, que foi um pedido do próprio Cal Guimarães, nesse caso. O encontro aconteceu às 17 horas, em um inverno frio, e ele foi, depois, né, desse encontro, nessa esquina, ele foi levado para dentro de um automóvel e depois de um elevador. E no relato, ele se lembra do filme Paris que Dort, de René Clair. Com licença, então, professora, só para informar que faltam 5 minutos. Ah, beleza. Nossa, caramba. Então, dentro do carro, uma conversa trivial, o som do rádio, e aí ele tem a sugestão de adivinhar o nome do ascensorista, que começa com a letra W, né, que foi a dica dada pelo sequestrador. E ele lembra de um livro, enfim, que tem a ver com essa letra W. Eu vou passar para frente, gente. E essa é a fotografia. E aí ele também, como ele ficou com esse W, ele digitou várias vezes, né, o W, né, como parte do relato. Eu vou passar para o último relato, tá? Aqui são as fotografias do sequestro 6, que foi num parque de diversões. O sequestro 7... que aí aqui ele tem as sensações de labirinto, aqui do movimento, tá? E o sequestro 8, que foi o único que ele não foi avisado, que aqui a gente entra na ideia da quebra do dispositivo, né? Então, algo que não tinha sido premeditado por ele. E nesse último sequestro, ele estava em Madrid, e quem sequestrou foi o Ramon Lopes, mas ele não tinha avisado quando seria e nada. Ele bate na porta do apartamento em que o Cal Guimarães estava. E eles simulam um sequestro real, né? Um homem e uma mulher invadem o apartamento em que o Cal Guimarães
Cal Guimarães estava e aponta um revólver a ele. E ele ficou na dúvida, será que é um sequestro de verdade? Será que não é? E tal, naquela coisa. Que aí a gente entra nessa ideia da fissura do dispositivo, né? Ele foi colocado em um táxi e depois entra em uma casa. O relato dele toca com essas questões, né? Ao ter seus olhos vendados, ele tem a sensação de ser sugado para dentro do revólver. O sequestrador se apresenta como tirano de Bergerac e lhe ordena contar o que fazia ali, vendado com a câmera na mão. Ao entrar na casa, é ordenado a se despir e subir em um colchão, é ordenado a subir e não sair dali. E depois uma mulher despida é colocada ao seu lado e eles conversam. Então eles têm a sensação de estar em uma ilha de molas ao som de um pianista cego, que foi o som que foi colocado, né, quando ele estava ali. E a presença da mulher é como se ele estivesse vivenciando a chegada de uma nova habitante nessa ilha. Então as imagens também desfocadas, né, a imagem do pé e de uma parte do corpo dessa mulher que foi colocada com ele. E para finalizar, então, eu aponto algumas conclusões provisórias, né? Então, a partir dessa experiência estética proporcionada, né, pela publicação desse trabalho artístico do Cal Guimarães, eu percebo que a imagem não é representação da história ou da experiência, embora ela faça parte, mais nessa perspectiva de ser o próprio olho do Cal Guimarães, já que o dele estava vendado. Mas essa imagem, ela é então, por isso, né, essa imagem é um signo como texto do que não foi diretamente acessível à percepção. E o texto, né, escrito a partir de relatos pelo Cal Guimarães, não visam a restituição do visível, pois é a ausência do sentido da visão que caracteriza a experiência. Aparecem, então, outros sentidos nos relatos, além do visual, a audição, o tato, o olfato e o paladar, com predominância perceptível na audição e no tato. Aqui, então, as imagens são como tiros no acaso. De algum modo, são cegas, tentam adivinhar o desconhecido. É uma experiência controlada, até pelo fato de estar alicerçada essa ideia do dispositivo, mas cujo objetivo é o descontrole, como a gente percebe nesse último sequestro, que leva a pensar nessa fissura do dispositivo, que é perceptível no próprio conceito da Anne-Marie Duguay. E então eu finalizo para que, se for possível, né, a gente abra então para um diálogo, né, a partir tanto da minha fala quanto das colegas. E, mais uma vez, obrigada à Rita, ao Alan e todos os participantes. Professora, muito obrigado pela sua fala. Nós vamos abrir agora para o momento de debate, e onde serão apresentadas algumas questões a vocês, professoras, que participaram do debate. E sintam-se à vontade. Nós estipulamos um tempo de mais ou menos entre 3 e 5 minutos para a resposta de cada questionamento. Aí a gente vai passar agora aos questionamentos na ordem de apresentação, pode ser? A primeira pergunta veio do Luiz Gustavo, vai para a professora Ana. Ana de Pelegrim. Professora, uma pergunta. Entre o perceber pela visão e o tornar visível por meio de um recurso técnico, há espaço para que a arte extingue um outro tipo de contemplação a partir das visualizações? Aberto, né? Som. Isso, aberto. Né? Tá. Eu queria saber... Eu vou colar a pergunta mais uma vez no chat. Não, eu acho que eu escrevi essa pergunta, eu vi lá no chat, ela está aqui na minha frente. Mas eu queria ver o Luiz Gustavo. Tá aí, Luiz Gustavo? Pode abrir a câmera só um pouquinho? Eu gosto só de dar, depois se quiser fechar, tudo bem.
Eu gosto de olhar um pouquinho, para ter um contato, sabe, com o público, essa coisa muito necessária. Se você estiver por aí ainda... Ah, que bom! Então, Luiz Gustavo, pelo menos, assim, minimamente a gente se vê, eu gosto de ter esse contato com interlocutores, é muito bom. Olha, eu vou te dar uma resposta também de um ponto de vista muito particular. Eu acho que sim, mas eu não arrisco a dizer que isso seja tendência. A resposta que eu te falo muito particular é muito particular minha mesmo. Foram três coisas que eu vi em vídeo durante esse período agora, e que foram produzidas em vídeo mesmo, para circular em vídeo, e que me causaram, assim, eu considero obras de extrema sensibilidade. Uma delas é uma obra de dança, especificamente. As outras duas têm a presença da dança organicamente com a música. Eu vou te falar quais são, depois eu também posso inserir ali o nome para ficar registrado no chat. Que coisa bonita, acho que todo mundo deve ver, merece ver. Bom, algumas coisas foram, também é bom comentar, que algumas coisas foram disponibilizadas, assim, de forma mais massiva, eu acho, nesse momento que a gente está vivendo. Que, por exemplo, uma das obras que eu só tive acesso agora, ela é de 2002, antiga, uma obra do Ismael Ivo, e é um filme, basicamente, né? Só que é um filme de 1 minuto. E eu vi num perfil do Instagram, um perfil chamado Bienal São Paulo tudo junto, no dia 22 de abril. Talvez nem todo mundo lembre da data, mas no dia 8 de abril faleceu Ismael Ivo, um grande bailarino, uma figura muito importante na dança brasileira e dá para dizer mundial também. Ismael Ivo fez uma obra dirigido entre aspas, porque o sujeito que o convidou para fazer essa obra disse para ele que não, quando relata, fala assim, eu quando falei para ele eu já senti que eu não precisava dirigir. Uma obra chamada I Had Too Much Coffee, bebi café demais, que ele dança sobre um chão de xícaras e pires de café e interage também com o café líquido faz parte da cena também. Essa foi uma obra que me sensibilizou profundamente. Você vê uma obra antiga de um sujeito referência e eu não conhecia. Em julho do ano passado, o Antônio Nóbrega, que é uma figura importantíssima da cultura brasileira, também da dança, estudioso da cultura popular, e no geral, mas também das danças populares, fez também uma obra em vídeo que mistura música, toda a poética da letra, da canção e dança. Com participação de gente de todo o país, crianças e tal, e a canção ficou razoavelmente conhecida, chama-se Ninguém Solta a Mão, Ninguém. Essa obra também em vídeo, para circular, já no contexto da pandemia, né, nesse momento, dessa forma de circulação, redes sociais, canal de YouTube. E a terceira, uma obra do Zé Miguel Wisnik, que também é da música, criou uma canção chamada A Terra Plana, que eu considero um hino, um hino da resistência ao negacionismo e a tudo isso que está aí.
a Terra não é plana, não, a Terra não é chata, não, perdão, a Terra não é chata, a Terra simplesmente plana. Então, é uma canção que tem uma levada, uma toada infantil, tem muitas crianças de projetos participando desse vídeo que foi feito, de projetos de coral, de projetos de toque, e também é uma obra de extrema acessibilidade. Eu acho que é possível, sim. Porém, e aí eu acho que esbarra, estou encerrando a resposta, tá, Alan? Eu acho que a coisa onde pega o negócio é no objetivo que o conteúdo, para usar uma palavra mais genérica, que o conteúdo é produzido. Então, nesses casos aí, a obra do Ismael Iva é icônica, mas ela é de 2002. Tudo bem, ele faleceu agora, ela adquire novos sentidos, mas a do Nóbrega, do Zé Miguel Wisnik, e tantos parceiros, porque a do Nóbrega, a ficha técnica é mais uma obrinha de arte, assim, tá lá, assim, os que dançam, os que tocam, os que cantam, enfim. Depois, fulano de tal, editou o vídeo, não sei quem, fez tal coisa. Tenta encarnar um pouco as pessoas que fizeram aquilo ali. Só isso, Alan. Professora, muito obrigado. Tem uma questão da Poliana que também foi direcionada a você, e eu gostaria que, se você puder dar uma atenção para ela, porque aí depois nós vamos seguir para a professora Simone. A da Poliana eu não visualizei aqui. Você está sem som, Alan. Acabei de repostar no chat, professora. A senhora conseguiu identificar? Você? Uma rede social atual muito em voga. Você me ouve, Alan? Sim. Tá. Sim, eu estou vendo aqui a pergunta, estou lendo aqui. Eu vou ler a pergunta para todo mundo. Pode ser? Uhum. Tá. Uma rede social atual muito em voga é o TikTok, que, com todos os seus reducionismos e problemas, trouxe a dança como grande destaque. Não a dança profissional ou livre, mas uma dança geralmente tipificada. O que você pensa a respeito, professora? Poliana, deixa eu te ver um pouquinho, Flor, cadê você? Mas eu já vou falando. Eu conheço muito pouco o TikTok, mas eu já vi coisas feitas pelo TikTok. Eu conheço o TikTok mais de anúncio, sabe? Quando você vai ver um vídeo e entra um anúncio e é um anúncio do TikTok. Então, isso eu vejo muito. Agora, eu participo de um projeto de extensão lá do CEPAI. Não sei se todo mundo que está aqui tem ligação com a UFG, mas o CEPAI é o famoso colégio de aplicação da UFG, que não tem mais esse nome, né? O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação. Então, lá no CEPAI existe um projeto chamado Revoada Musical, que originalmente era um projeto de música, coordenado até hoje pela professora de música do CEPAI, para crianças de 7 a 12 anos. E já há alguns anos ela inseriu a dança e o teatro. Então, já há alguns anos, ainda quando eu estava na ativa, eu entrei no Revoada como professora de dança, e agora nós estamos funcionando, tentando fazer o projeto acontecer de maneira virtual. Estamos enfrentando muitos desafios, e aí nós acabamos pedindo, né, por várias ocasiões, que as crianças produzissem vídeos sobre determinadas coisas. Nós costumávamos presencialmente fazer musicais, construir musicais com as crianças, misturando, articulando, melhor dizendo, dança, teatro e música.
música com canto e um instrumental que a professora trabalha lá, que é o instrumental Orff, basicamente xilofones, metalofones e instrumentos de percussão. E eu conheço pouquíssimo, mas eu vejo que é um aplicativo muito popular, esse TikTok. E eu, do pouco que eu vi, eu concordo com você, que tende a ser alguma coisa muito estereotipada. Por exemplo, recentemente eu pedi uma tarefa de casa que era para as crianças escolherem determinados movimentos baseados numa lista de palavras. E aí eu mesma fiz um vídeo solicitando que elas, orientando um pouco esse processo de criação e pedindo para que elas evitassem certos movimentos, que eram esses, e eu dei o exemplo, eu vou me levantar aqui rapidinho e faço mais ou menos aqui, eu pedi para elas evitarem esses movimentos estereotipados que estão por aí, esses aqui que os memes da internet fazem, né? Eu nem sei mais fazer, ó. Isso aqui. Pedi para evitar isso, pedi para elas investirem um tempo em experimentar, em testar, em ensaiar, ficar fazendo os movimentos delas mesmas, e tentar, né, para tentar tirar um pouco o foco dessa tipificação, dessa estereotipação, ou nem sei se existe essa palavra, desse estereótipo, dessa tendência do estereótipo que esses aplicativos muito populares acabam trazendo. Que eles, acho que assim, sempre houve, eu escrevi um pouco sobre isso na minha tese de doutorado, sempre houve essa tendência ao estereótipo, ao gesto estereotipado, muito associada a um tipo de música que é consumido, a certos tipos de música são consumidos e trazem junto essa estereotipia, melhor dizendo, né, do que estereotipação. E acho que algumas ferramentas aí digitais, sim, acabam fortalecendo isso. Pode ser usado diferente? Pode sim, mas aí teria que haver aí outro processo, né, outra relação com esse aplicativo, com essa ferramenta. Possivelmente a escola poderia atuar aí, mas nesses tempos de agora também não sei em que medida, tenho bem minhas dúvidas. Obrigada, Poliana. Obrigada, professora. Professora Simone, a professora Rita te enviou uma questão e eu acabei de colar ela no chat e vou fazer a leitura dela aqui para todos. Como a perspectiva kantiana da finalidade sem fim, da estética poderia ser trazida para a educação como arte numa perspectiva cada vez mais pragmática e produtivista? Oi, Alan, tinha acabado aqui, né? Eu fiz a maior complicação aqui. Então, difícil, né, Rita? Porque justamente essa questão de uma finalidade sem fim, nesse momento que a gente está vivendo, nessa perspectiva contemporânea, né, eu acho que significa, principalmente, pensar, eu acho que talvez um caminho, né, seria pelo caminho da imaginação, né, porque quanto mais, pensar uma educação aberta, né, Rita, porque quanto mais nós atribuímos esse significado que é instituído já para a educação, mais a gente distancia, né, dessa possibilidade que seria uma possibilidade kantiana, né? Então, eu acho que a gente precisa ver pelos meios da educação, a gente vai ter que ter menos necessidade de descobrir coisas do que ideias, né?
talvez passar a ter menos necessidade de aprender a fazer e mais necessidade porque a gente fala pensar é muito genericamente, né? Mas quanto mais a gente exclui essas outras dimensões, eu acho que mais a gente distancia dessa finalidade elevada para pensar num sentido da estética kantiana, né? Que na verdade é um fim propriamente humano, é apenas humano, é apenas uma disposição propriamente humana. E isso para nós, para nossa cultura positivista, para nossa cultura produtivista, é uma coisa totalmente destituída de sentido. Eu acho que é muito pensar uma educação pelos caminhos da imaginação, né? Das imagens que ultrapassa a realidade do instituído, e tentar trazer essa esfera da liberdade. Eu sei que isso é na contramão de todas as políticas atuais, quando a gente pensa BNCC, legislação, tudo que a gente está propondo é justamente formar habilidade, propor um campo fechado, ter uma finalidade muito específica ali, né? Restrita, extremamente restrita. Mas a gente não pode sair da luta, né? Eu acho que no plano do pensamento, e a universidade, a pesquisa, tem que cada vez mais discutir essa importância da esfera da liberdade, da criação, como uma dimensão de conhecimento, uma dimensão também estética, ética, fundamental para a ciência também, né? Eu acho que a ciência também vai acabar chegando a essa conclusão que a gente precisa seguir por um outro caminho, que não é esse de construir essa finalidade tão restrita que nós temos feito, uma vez que, do ponto de vista da imaginação, da criação e do pensamento, os fins que nós temos dado não tem nenhum sentido, né? Eu não sei se responde, Rita, o que você está me perguntando, mas, enfim, acho que é um assunto importante, a gente pode se falando aí mais, né? Sim, verdade. Obrigada, Simone. Professora Simone, muito obrigado. Tem mais uma questão aqui e a gente faz na sequência, para depois a gente fazer as questões para a professora Ana Rita, pode ser? Tá. Sim. Professora, uma outra questão. Como pensar a dimensão objetiva do mundo da educação elevada a partir da estética kantiana? Uhum. Então, eu acho que isso aí é totalmente factível dentro da proposição kantiana, quando ele justamente faz essa distinção do que seria as artes, como habilidades, como técnicas, como outros tipos de ofícios, né? Como ele chama lá, ele faz uma menção até às 7 artes liberais, né, como ofícios, e não como propriamente uma arte estética, né? Eu acho que é no plano da arte estética, quer dizer, essa que é reflexionante. Eu prefiro usar essa palavra, porque quando a gente fala reflexivo, a gente corre o risco de uma banalização que tem por aí, da ideia do reflexivo, né? Mas quando Kant usa essa palavra reflexionante, então, é por meio dessa dimensão estética que a gente pode imaginar que é possível compreender, porque ela não se dá no puro plano dos sentidos, como Kant vai colocar lá, né? É um tipo de arte que ela nos toca não só pelo sentido imediato, pelo tato, pela visão, pela audição, ela não é só fruição pura, né? Mas ela é um tipo de realidade que chega até nós por alguma forma de conhecimento mais do que essa do sentido. Ela é intuitiva, né? Ela é reflexiva, ela vem por outros meios, né?
que faz com que esse prazer causado da arte, ele não seja subjetivo. Ele tem um fator de objetividade. Ele tem uma certa universalidade, porque ele não está totalmente restrito ao sentido do sujeito, né? Mas ele parte de um outro âmbito, né? Esse que é possível mesmo a esfera do pensamento, que não necessariamente parte daquilo que é empírico, né? Mas parte daquilo que é totalmente, que a gente fala do inteligível, né? Que é possível ao intelecto apreender, né? Mas não é possível aos nossos sentidos ter isso como um dado, né? Aí eu retomo, né, a questão da imaginação. Qual que é a instância que ajuda nisso? Até mesmo para a questão do pensamento objetivo, né? É justamente a instância da imaginação, que é essa faculdade esquematizadora capaz de... ainda que a imaginação ela tem uma certa relação, no plano do entendimento, ela tem uma certa relação com a intuição sensível, mas ela está num plano, né, que ajuda o indivíduo a não ser vítima da sua própria subjetividade. E nesse sentido, a arte, ela ganha uma objetividade. Eu não sei se eu respondi, porque eu me perdi um pouco na pergunta, eu devia ter anotado a pergunta aqui. Será que isso já respondeu? Lê de novo a pergunta. Ficou claro sim, professora, eu vou ler novamente. Então tá. Aqui. Como pensar a dimensão objetiva do mundo da educação elevada a partir da estética kantiana? E a senhora apresentou um posicionamento que ficou claro sim, Não nos perdemos, não. Ficou claro. Muito obrigado, professora. Passamos às questões da professora Ana Rita. São duas questões que nós separamos também, e pela ordem, a primeira questão vem da Amanda. Partindo do princípio da arte como complemento, gostaria de saber mais sobre o uso da fotografia como complemento à educação. Sou professora de Sociologia e Fotografia, estou sempre tentando relacionar os dois em meus trabalhos. Bom, como que ela chama, Alan? Amanda. Bom, Amanda, obrigada, viu, pela sua pergunta. Não sei se você ainda está aqui, mas existem muitos... Oi, Amanda. Acho que existe muita relação, sim, entre fotografia e sociologia, né? Há muitas pesquisas, né, nesse sentido, e cada vez mais tem se utilizado a ferramenta, a fotografia como ferramenta para a educação. Então, pensando, por exemplo, a fotografia pode auxiliar para pensar, né, sobre tipos sociais, sobre a nossa relação com o mundo. Eu depois, se você quiser anotar no meu e-mail, eu posso colocar aqui no chat, eu posso te passar também alguns textos, né, que tocam sobre essa questão, e talvez se você tiver alguma experiência, né, a gente pode discutir um pouco mais, assim, delongadamente sobre isso, mas sim, eu acho que é muito pertinente de pensar a fotografia como ferramenta na educação, até porque hoje, né, a fotografia ela está muito presente no nosso cotidiano, e os nossos alunos, eles utilizam. Então, assim, é muito diferente a gente pensar a fotografia hoje do que no momento da sua invenção no século XIX. Então, talvez, assim, mais do que complemento, acho que ao invés de pensar como complemento, é pensar a fotografia como parte do nosso cotidiano. E por isso faz todo sentido de utilizá-la, sim, na educação. Não sei se eu te respondi, eu vou anotar meu e-mail aqui e depois a gente pode conversar, posso te passar algumas referências, tá? Muito obrigado, professora. E a última questão é como pensar o ver na fotografia sem a dimensão visual?
Seria a experiência uma possível resposta? Sim, acredito que sim. Eu acho que por esse trabalho que eu apresentei rapidamente, né, do Carl Guimarães, e também ancorado em alguns autores, como eu citei o Mitchell, né, que inclusive vai propor pensar no âmbito da cultura visual esse ver além a fotografia especificamente, né, além do sentido da visão, mas a gente poderia também pensar o audiovisual, enfim, né, outras formas de arte que, inclusive, se utilizam de meios técnicos, né? Então, acho que a experiência é, sim, o caminho para a gente ver a fotografia além do sentido da visão. E eu acho que o que a Simone falou, né, também esse acionamento da imaginação, enfim, e a educação acho que tem um papel importantíssimo, né? Acho que de trazer essas experiências, né, para a sala de aula, a gente acaba também adentrando a possibilidade de ir além das tipificações, dos estereótipos, né, como já foi colocado aqui. E é isso, não sei se eu respondi. Respondeu sim, muito obrigado, professora Ana Rita. Nós agradecemos a presença de todos que nos acompanharam até esse momento e convidamos todos também para o segundo dia de debate, que será realizado amanhã nesse mesmo horário, sobre a mediação da orientanda Poliana Rosa Ribeiro, orientanda da professora Rita. Eu agradeço demais a professora Ana de Pelegrim, a Simone Corbiniano, a Ana Rita Vidica, eu tenho dificuldade de sobrenome. Queria agradecer demais a generosidade, a paciência, a doação, a partilha, e eu passo a palavra à professora Rita. Bem, eu quero agradecer, acabei de colocar no chat aí, agradecer a presença de vocês, Ana de Pelegrim, Simone Corbiniano e a Ana Rita Vidica, pela participação, pelos ensinamentos, as reflexões instigantes que vocês trouxeram aí nos 3 campos de abordagem distintas, né? Ana e Ana Rita estão conosco desde 2013, na primeira edição, quando só tinha 5 convidadas, né? Então a gente foi ampliando, e esse ano, por conta do sistema remoto mais compactado. De qualquer forma, eu agradeço imensamente a presença de vocês e o que vocês suscitam, né, nessa necessidade de termos esse tempo para pensarmos essas questões, né, voltando lá na finalidade sem fim, né, essas questões que podem parecer, né, como um colega disse uma vez, né, tempos tão difíceis que parece que não precisamos dessas questões, discutir essas questões, mas justamente por isso, porque tempos difíceis, precisamos discutir essas questões. Então, fica aí o meu agradecimento e também, como o Alan disse, o convite para todas as pessoas que estão participando aqui conosco, para a continuidade, né, amanhã e na próxima semana, sempre segunda e terça, aí no dia 31, encerramento, com o lançamento do livro, que é uma síntese dessas 4 edições anteriores. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Beijo.